Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, segue lá no Instagram, @escolha investir sempre, e estamos de volta com mais um episódio para falar do cenário financeiro. O nosso economista aqui, local, residente, Samuel. Beleza, Samuel? Seja bem-vindo aí para o nosso bate-papo semanal. E, cara, 2024 se aproxima. Semana que vem temos a última reunião do Copom do ano. Tá tudo jogado, tudo ensaiado, é 11h75 na cabeça. E aí, e os próximos passos, né? Como é que será 2024? Seja bem-vindo. Bem-vindo, Gabriel, novamente aí, uma satisfação a gente estar sempre junto debatendo esses temas aí da realidade econômica nacional e como isso afeta os investimentos e a própria economia, né? Então, obrigado novamente. Essa tônica da Selic é 11,75, final do ano, está dado, a curva já está precificando isso, e o grande olhar agora é como que essa Selic, ou como o Banco Central vai levar isso para 9, né? Então, tem semana que o foco sai a 9, tem semana que o foco sai a 9,5, né? Tá nesses dois interis aí o final desse ciclo de queda, que vai ser em 2024, entenda. E eu apostaria mais na turma do 9 e podendo ter uma surpresa de vir para um 8,5 e ali ser o terminal. E aí tem os debates de inflação, que eu acho que tem uma tese que você estuda até bem, que poderia até a gente comentar, né? É isso que eu ia te falar, porque e a questão do discurso hawkish do BC, né, do Roberto Campos, de manter a taxa em nível contracionista, enfim, né, como é que você vê isso? Será que para isso ele não faz um primeiro pit stop ali no 10 e pouco, para depois retomar ali no segundo semestre e descer mais um pouco? Eu acho que, pelo menos o caminho que eu entendo para chegar a 9 no final do ano, ele faz uma pausa agora nas duas primeiras reuniões e volta a cair em março. E aí vai um par e passo até chegar a 9 no final do ano. Acho que pode, aí tem que também entender, porque a diminuição do juro, qualquer, na verdade, desenlace de aumento ou de queda da taxa, ela vai se reverberar em 6 meses, né? Então, de 6 meses a 12 meses. Então, o que a gente está sentindo hoje, que até veio um dado bem surpreso aí, porque estava se prevendo queda no terceiro tri, e não veio. Então, teve ali um aumento do PIB de 0,1, beleza, estamos lateral, mas não veio uma queda, que era o que se apostava com mais intensidade. É, Então, a economia ela está sofrendo agora aqueles 13,75. A economia vai começar a sofrer, não em termos de sofrer, mas de receber, né, os efeitos desse juro a 11,75 no meio do ano que vem. Uhum. E existe um caminho, pelo caminho que a inflação tomou no Brasil, existe um caminho benigno. Então, o Banco Central, e já existem alguns debates nesse sentido, ele vai ser pressionado a aumentar o ritmo das quedas pelo cenário benigno da inflação no Brasil. Qual o risco disso não acontecer? O risco do déficit, que não vai ser zero. E como o mercado compra essa narrativa. Então, assim, é aquela coisa: se você tem uma política crível, mesmo se for menos 0,5, e for crível, eu acho que ser zero neste momento vai adiantar pouco. Então, Mas precisa o então, mercado só acreditar. Mas então o canal de transmissão de risco, né, para a taxa de juros da inflação secou. Agora a transmissão para a taxa de juros oscilar está só no risco fiscal, tu vê, porque a inflação então tá caindo dentro do comportamento esperado. Pela inflação, se a gente fosse colocar ela estanque lá, inflação, o Banco Central ele já estava com uma possibilidade grande dele mesmo aumentar para 0,75 o ritmo, né? Mas por ter ainda um cenário de incerteza fiscal, isso não ajuda o Banco Central a ancorar ainda mais as expectativas e que ele teria mais segurança de apertar para 0,75 de queda por reunião e chegar lá no 8,5, 8, né?
Aí o número, para a gente ter isso, o Banco Central ele driveou esse semestre, num estudo que ele soltou, que ele entende que a taxa hoje neutra do Brasil é IPCA mais 4,5. Ele driveou o mercado nesse sentido. Então, se você pensa que em 2024 a gente está ali mais próximo de 4 do que de 5, a gente está falando de uma Selic para ser neutra, é uma taxa de juro de 4, que é o IPCA, mais 4,5, que é o que ele entende que é a taxa neutra. Então, a gente repousaria ali no 8,5, o Banco Central falando assim, ó, a taxa de juro agora está neutra, 8,5. O Roberto Campos, ele dá alguns sinais de que vai permanecer restritiva, né? Então, o que que é isso que ele quer dizer? Que a Selic não vai acabar no 8,5. Exatamente. Então, aonde é o restritivo? 9, 9,5 são as apostas que o mercado faz via Focus. Mas e por que que os mais hawkish aí estão falando de 10,5, coisa de dois dígitos ainda, tu acha? Ah, eu acho que é esses falcões que esperam que a taxa não seja tão baixa. Uhum. Para quê? Tipo, né? A gente tem uma incerteza fiscal, para que descer tanto, né? Mas tem aquela coisa, a inflação pode cair mais. Então, se a inflação vier a 3, o 4,5 vai ser 7,5, né? Então, por quê? Lá em 2025, a meta é 3. E se a gente tiver um cenário realmente benigno que continue, isso é importante. O cenário benigno tem que continuar. Isso é muito importante. Se o cenário benigno continuar, a gente pode esperar uma inflação a 3, 3,5 em 2025, com 4,5 chega a 8, né? E Então, eu acho que aí, esses rocks aí, eles estão de um lado da narrativa que espera que o juro continue de dois dígitos, é o rentismo da Faria Lima fazendo essa pressão. então, e aí agora vamos sair da narrativa de mainstream e vamos aumentar então na nossa projeção aqui. Cara, quando a gente tiver um juro real aliás, uma meta de inflação atingida, né, de 3%, o que que vai acontecer com o real? Ele vai valorizar mais, né, ou não? Cara, em termos técnicos, vamos lá, uma baixa de inflação, ele vai valorizar o real. Pois é. E Ele vai aí, valorizar o real. se a gente pega que a gente está na contramão dos Estados Unidos em termos macro, porque eles ainda têm déficits muito grandes e por muitos anos já previstos, sabidamente eles têm, né? E a gente só tem dúvida, por exemplo, do ano que vem, já no próximo ano já se imagina que possa ter algum nívelzinho já de superávit e tal. E ao mesmo tempo eles estão tendo downgrades, né? A própria China também teve um downgrade de crédito agora, enquanto o Brasil está tendo upgrades de perspectiva e até mesmo de nota. Então, assim, será que a gente vai ter uma rimada de 2002 de novo, onde no segundo ano do governo Lula o Brasil dá uma decolada, as commodities começam a subir, as superpotências começam a dar uma oscilada para baixo e o Brasil, como se diz, ganha de WO por ser o menos feio da vez para receber investimentos? Cara, acho um cenário que está posto, assim. Ele tem probabilidade de acontecer e ela não é baixa, entendeu? É, eu tenho lido muitas literaturas de mencionar que agora sim vai vir a recessão, né? E ela vindo, ela vai jogar a, a commodity lá embaixo. Só que isso vai ser o fundo, porque depois dessa recessão, os bancos centrais vão jogar dinheiro novamente, vão trazer a taxa de juro para zero, emissão infinita de moeda, e aí vai ter sim o super ciclo de commodities de 25 a 30. Sim, algumas literaturas que eu venho acompanhando que tem essa tese, é uma tese. E é uma Uhum. tese que tem uma lógica econômica do ciclo. Então, se a recessão vai vir ano que vem, e dentro de uma tese que você fala, que seria uma boa você dar uma espetada nisso, existe uma tese secular de deflação, a gente corre o perigo para o ano que vem de ter uma recessão deflacionária. Uhum. E aí, de novo, essa taxa de juros dos Estados Unidos de 5,5 ele vai estar reverberando agora no mercado.
É, e vai ser Vai tipo reverberar mais ainda ano que vem. uma japonização dos Estados Unidos, né? É, Deflação com juro caindo, com né? recessão. Com recessão. Só que aí Então, mas. vai imprimir grana de novo pela recessão e vai jogar a taxa de juro a zero pela deflação. E aí é um Uhum. movimento like Covid, tá? Que foi o que foi feito. Aumentou Então, o déficit mas. fiscal e colocou a política monetária como expansionista. Agora vamos lá. Desde 2022, a gente todo ano espera a recessão, né? Aí agora É, pela terceira vez, ó, esse ano não passa. Será que fantástico. essa recessão está assumindo o caráter É, de mas é país porque do você. futuro, igual o Brasil? Não, você ter uma recessão com juro futuro subindo não combina muito, né? Uhum, Porque não chegou no patamar que vai ser realmente que vai dizimar, né, uhum, as renegociações de rolagem de dívida. Então, esse que é um ponto que meio contradiz a narrativa anterior. Tipo assim, cara, estamos acabando de sair de um Covid, os estados estão com déficit fiscal de -10, então está imprimindo dinheiro na base monetária via emissão de dívida, e o juro ainda está num caminho dele realmente começar a estrangular, né, a oferta monetária que comece a dar efeito na economia real. Então, era meio incongruente. Agora, estacionou os juros, já tem 4, 5 meses de juro no topo de, 20 anos. As empresas começam a ter dificuldade em rolagem de dívida, começa a demitir, salário real começa a cair, e aí começa o ciclo na economia real. No mercado financeiro, a gente teve um sinal, que foi o sinal dos treasuries americanos. Em setembro, bater 5% ao ano, e eles colapsaram desde então. Caiu 20%. Está 4,10. E o petróleo, que é outro sinal, veio de 92 para 68. É o outro sinal. O outro sinal são os PMIs todos contracionistas. E aí a gente precisa do último sinal, que é o que chama de Fed pivô. Quando o Fed começar a derrubar a taxa, é porque há mortos no oceano. E aí começa a correria, a recessão e tudo que envolve. Então, é. é um cenário que está É tá verdade, aí, eu assim, acho que ele está. tem muita nuvem, com certeza, né? E assim, não fosse a polarização, eu estaria bem tendencioso a achar que, tipo assim, que daria para surfar esse cenário mais de boa. Mas como, além de estar sendo um cenário nebuloso, ainda estamos num ambiente muito polarizado, né? Ainda tem muita guerra, agora a ameaça de guerra aqui na Venezuela com a Guiana, né? Só destacar que acabou de sair quentinho aqui, ó, o dado de emprego nos Estados Unidos veio acima do esperado, né? O consenso era 186, veio 199 mil, taxa de desemprego mais baixa da história, se não me engano, estava 3,9, baixou para 3,7. Então, assim, tira todo o combustível da narrativa de queda de juro iminente, pode ainda deixar a porta aberta para o Fed subir mais, né, com um Sim. emprego mais forte, e as bolsas já respondendo e caindo, né? Então, como é que tu vê, cara? Será que, assim, eu entendo que a lógica, né, aponta que se a gente fosse fazer a analogia com o futebol, né, a lógica do futebol aponta que vai ter recessão. Só que, pô, já é o terceiro ano que a gente espera essa lógica funcionar. Será que agora chegou finalmente a vez? Cara, assim, pode estar exposto, sabe? Mas não vai ser. Cara, é uma recessão assim é, imprimir dinheiro rápido de novo, ela não se prolonga, não vai ser a quebradeira que foi em 1929, mas vai ser uma queda. Uhum, Você fala assim, cara, estamos em pleno emprego, como você está falando em recessão e tal? Mas é daí mesmo, é daí do pleno emprego que a coisa acontece rápido. Aí, nessa questão de emprego, entendo que tem a questão da tecnologia, que ajuda, né? Então, novas profissões surgindo, novas formas de ganhar dinheiro, e que na pesquisa, se está empregado ou não, o cara fala que não está, né? Ele está fazendo outro. Mas, ao mesmo tempo, você vê um PMI no -47, sendo que no nível
bom é 50. Agora, sabe o que seria um dado ótimo, cara? Porque, assim, eu diria que 100% do subemprego, do emprego informal no Brasil, usa o Pix. Então, Uso bicho, Pizza. tinha que ter um dado de quem consegue movimentar o Pix, que você determina que aquele cara às vezes estava como neném pro IBGE, mas usa o Pix pra caralho. Então, pô, esse É, cara tem um emprego informal. Eu acho que tem uma economia gigante informal rodando dentro do Pix, cara. O Pix foi muito transformador dessa economia de local, né? total. É que a digitalização ela permite mais esse peer-to-peer, né? Então, esse contato mais próximo, a tecnologia fortalece o local. Então, assim, esse é um cenário de recessão, que a taxa de juro vai, tradicionalmente, a alta de juro por um bom tempo, vai estrangular, blá, blá, blá. Sim, é o que está no livro texto. Aí o contraponto é, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente. Aí é o cenário que a gente está conversando aqui, de probabilidades. Uhum. Não tendo, eu acho que um soft landing vai, que é a narrativa que começa a preponderar. Vamos ter um soft landing, o Fed ele consegue diminuir a força do crescimento, baixa a inflação, mas não leva a uma recessão. É um cenário que tá aí também, eu acho com probabilidade boa. Então a gente está nesse lance do nebuloso que a gente fala. O nebuloso é porque as probabilidades estão bem próximas, né? Então fica nebuloso mesmo, assim. E diante desse cenário de soft landing, o Brasil também vem ser beneficiado, porque numa recessão, e se vier uma recessão e vem grana, as commodities vão tender a crescer que nem foi no Covid, né? É isso aí. E se não, Mas, e se não, a gente tem do lado da questão de tecnologia, meio ambiente, descarbonização, todo esse play que está acontecendo, da gente, como país, estar se colocando como um líder do setor. A COP28 trouxe isso, muitos falando que o Brasil vai ser a Arábia Saudita da economia verde. E isso aí é uma avenida de crescimento do país. Então, realmente a gente está bem posicionado, né? é, E não, eu discordo da questão da polarização. Ela existe, mas para os movimentos que a gente está enxergando, é crescimento para o país. Então, vai ser benéfico para todo mundo, né? show de bola. Quando o papo é bom, passa rápido. Então já estamos encerrando aqui, já deu o nosso tempo. Samuel, mais uma vez te agradecer então. Pessoal de casa, ficar ligado então. Temos reunião do Copom semana que vem. Vamos fechar com chave de ouro aí o ano com queda de juros, se Deus quiser, né? Tá tudo precificado. E aí vamos ver aonde vai morar a mosquinha, né? Do ponto final da chegada ali dessa taxa de juros ano que vem. A conferir. Então, até mais, pessoal. Fique com Deus. Valeu, Samuel. Um abraço. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Valeu, Gabriel. Obrigado. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.